Sports. 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 Sports of America. Sports of America. Sports of America. Podcast. What's up, fã do esporte americano? Seja muito bem-vindo ao Sports of America, sua mesa redonda semanal sobre esportes americanos. Eu sou o Lucas Andrade, o seu host costumeiro, e como sempre, os meus amigos aí, grandes fãs do esporte, começando como sempre pelo Thiago Simões. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam e que nos aturam por mais um podcast Sports of America. Bora, Luque! Temos o Rodolfo Marques do Carmo. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem com o pessoal aí? Espero que sim. E hoje, na minha entrada, eu gostaria de comentar sobre... Não, mentira, não vou comentar nada. É só pro pessoal que acha que eu falo demais. Aí. Eu já ia falar, eu já ia dormir aqui. Vambora. Temos o Vinícius Veiga. Olá, galera. Olá, Lucas, Thiago, Rodolfo. Mais uma semana editado nos esportes americanos. Vamos falar bastante aí. Lembrando que nosso Twitter é o @SportsAmericaBR, tem a nossa página no Facebook, visite nosso blog, você encontra o nosso programa na iTunes Store, no YouTube, no blog do Vinícius, que é o spinballnet.blogspot.com.br. Enfim, existem várias maneiras de você encontrar o nosso podcast. Como sempre, prestigiando aí os nossos novos ouvintes, novos seguidores. Daqui a pouco, como falou o Rodolfo, não vai dar mais para fazer isso, né? Tanta gente. Mas aí quero mandar um abraço então para o Gustavo Cubas, o Gustavo Cubas, a Lívia Martins, o Vinícius Antunes, o David, o Renato Santos, o Felipe Moraes, a moçada do Slam Dunk Brasil, o Reni Ravanelli, o Thiago Caiano, galera do Green Bay Packers Brasil, o Nuggets Brasil, o Gustavo Ferreira, o Lucas, que é torcedor do Lakers, do Flamengo, do Figueirense, e do conterrâneo aqui, né? Temos mais um Lucas, o pessoal com nome bonito, né? O João Marcelo, galera do Grand Slam Brasil, o Derek Faria, o Luan Gabriel, pessoal do Prime Time, do Zero Hora, o Marcos Moraes, o nosso amigo aí, parceiro de outro podcast, o Al Rogério, a Miss West e o Dimitri Lima. Então, um grande abraço. Espero que vocês... Oi? Miss da onde? Miss da onde? Miss West. Opa, legal, hein? Mas ela é... A Maia Moscoso. Ela é a Maia. Ela participa Isso, a Maia, exatamente. Isso, da NBA lá. O Vinícius conhece todas as mulheres fãs de esporte, não tem noção. Não, é verdade. Você quer encontrar uma mulher, você segue ali... É a voz. É o fofo, é o fofo. É a voz. Brincadeira. At center, up across the line, splitting the defense, score! What a play by Mario Lemieux. NHL. Começaram as finais da Stanley Cup, momento aí de emoção pro Thiago Simões, né? O Thiago aí tweetando assim, olha, vai começar aí um momento sempre importante. 7 horas e 20 minutos, 7 horas e 8 minutos, 7 horas para começar o Thiago. Contagem regressiva aí do Thiago Simões. Cara, é um momento tenso pra mim, viu, cara? Não é nada fácil, porque eu sofro de ansiedade antecipatória, né? Uhum. Então eu já tô preocupado porque já tô com saudades, entendeu? Eu sei. Sim. Mas ao mesmo tempo que ainda hoje eu vi aí a imprensa especializada do Canadá, mas ele já fala assim, mas como é legal, porque daqui a pouco já tem o draft, aí já começa aí a pré-temporada, então já começa, sabe? Na verdade fica pouco tempo sem, né? E aí vem as novas esperanças, os novos jogadores, né? Temos aí jogadores já se aposentando, o grande nome do hockey se aposentando, anunciando a aposentadoria ontem, né? Ontem? Foi hoje, né? 12h07, exatamente, horário de Brasília. Quem foi, Thiago Simões? Bom, vamos falar sobre o grande Niklas Lidstrom, né, que anunciou sua aposentadoria depois de 20 anos como jogador profissional da Liga de Hóquei Norte-Americana, né? Por mais que eu torça para o Colorado Avalanche, eu não posso deixar de fazer minha singela homenagem a esse excelente jogador. Para mim foi um dos maiores defensores que eu vi jogar no hóquei, né? Eu acompanho o hóquei lá desde 1990, mais ou menos. Então eu posso dizer que eu vi bastante da carreira do Lidstrom e posso dizer que
o cara jogava muito, viu, cara? Pelo amor de Deus. Mesmo com 40 anos aí, fazia chover no gelo. Poucos jogadores como ele intimidavam os defensores da forma que ele conseguia, né? Ele só olhava pro jogador e o jogador já tinha medo dele, né? Ele não era autoritário, né? Ele era uma autoridade. Exatamente. Ele não precisava mostrar com a força física que ele era um super jogador, né? E basta ver os números dele, né? Mais de 1.500 jogos e mais de 1.100 pontos aí. É um número para deixar qualquer jogador de ataque com inveja desses números, né? E o mais legal foi ele falando, né? Na coletiva de imprensa, ele disse que gostaria de continuar jogando, mas o físico dele não suporta mais, né? Agora são muitos garotos, né? O ritmo de jogo é muito rápido. E legal que aí a gente pode agora torcer pro Kevin Lindstrom, né? Que é o filho dele, nascido em 94. Até conversei com ele no Twitter, não recebi a resposta, mas descobri ele no Twitter lá, mandei um abraço para ele, não sei o quê. E o filho dele joga no antigo time que ele jogava na Suécia, o AIK, se não me engano. E quem sabe a gente não tem um novo Lidstrom. Mas a pergunta que fica é como vai ficar, né, meus caros companheiros de podcast, como vai ficar o Detroit Red Wings sem um defensor à altura de Niklas Lidstrom? Eu estava acompanhando hoje a repercussão. Um jogador desse nome em qualquer esporte é legal quando você vê a repercussão dos adversários, né? Quando eles comentando. E o pessoal dizendo, né, que foi uma honra jogar contra ele. Eu acho isso muito legal, né? O esporte é sobre isso, na verdade, né? O mais legal que eu vi foi o Paul Bisonetti estava tweetando. Pra quem não sabe, o Paul Bisonetti é o quarto homem e quase o Scratch do Phoenix Coyotes, um dos tweets de jogador de hockey mais legal de se acompanhar, né? Ele mostra até as façanhas dele. Todo dia ele tá com uma mulher nova, né, cara? Ele posta as fotos, é muito engraçado, cara. Parece o Two and a Half Men, o cara lá do Two and a Half Men. O Charlie. O Charlie, é impressionante. E aí, ele postou assim, pô, cara, uma das coisas que eu nunca vou esquecer é que eu tava com ele disputando uma partida, ele chegou pra mim no meio do gelo, na hora de me cumprimentar, ele disse, pô, cara, continue fazendo esse trabalho que você faz no Twitter, que é muito legal, eu gosto demais. E só pra gente dar a informação correta, o time que ele jogava lá na Suécia é o VIK Vastevas, sei lá se fala assim, HK, da Elite Serien, a liga de hockey sueca. E é onde joga o filho dele aí, o Kevin Lidstrom. Agora, você falou em conferência coletiva e tal. Vocês ficaram sabendo da entrevista que o Tortorella deu aí pra Rádio Nova York, lá na entrevista pro Michael Kay. E ele falou umas coisas muito bacanas, cara. O Tortorella soltando o verbo aí, dizendo que ele tem a fama de ser esquentado, né, em pós-conferência. E aí, só pra comentar com os amigos e com vocês, que eu tava ouvindo isso aqui agora antes de vir pra casa, e dizendo que ele precisa trabalhar melhor a relação com os jogadores e com a imprensa, mas que o pessoal da imprensa também tem que trabalhar melhor e parar de fazer pergunta idiota. Ele lembra muito o Leão, né, no futebol. Então era muito assim, né, até que ele deu uma maneirada, né, o Leão. Mas eu gosto do estilo do Tortorella, não tem papa na língua, eu sou assim, dessa forma da mesma forma que ele, acho que por isso eu gosto muito dele. Então se ele fala isso pra mídia, na parte pública, você imagina o que ele deve falar pros jogadores. Eu toquei nesse assunto porque, como a gente não vai falar do Rangers, vamos falar de Devils e Kings, mas como o Rangers foram eliminados agora há pouco, e o Tortorella criticou o seguinte, né, bom, alguns anos atrás o problema é que o Rangers estava muito soft. Agora porque tá muito duro, o jogo tá feio, blocked shot, e aí, quer dizer, quer o quê então, afinal? Ele falou, afinal de contas, nós ficamos entre os 3 times sobreviventes, né, de uma liga com 30, então, vocês querem o quê? Né? A gente sabe como a imprensa de Nova York sabe ser cruel também, né? Não, é verdade, eu concordo com você, Lucas. Mas eu acho que o time do Rangers está no caminho certo. Não adianta você ser 8 ou meia dúzia. Talvez o time tem que ser físico. A gente pode ver o time do Devils é um time físico e a gente vai falar daqui a pouquinho da final da Stanley Cup. A gente viu como é importante você ter um jogo físico apurado, principalmente foi o que fez a diferença no primeiro jogo da final da Stanley. Aliás, Thiago Simões, daqui a pouquinho não, vamos falar já. Opa! Então vamos Jogo falar. 1 da Stanley Cup, New Jersey Devils e Los Angeles Kings. Vitória do Kings na prorrogação por 2-1. Seus comentários, Thiago Simões, você que participou aí da transmissão.
Conta aí como é que você viu a partida. Vamos falar um pouquinho desse Kings que foi para New York jogar. Primeiro jogo, vale a gente destacar que o time de Nova Jersey tem a vantagem do gelo, né, de fazer mais jogos em casa do que o time do Kings, porque terminou numa situação melhor, terminou em sexto na Conferência Leste, o time dos Kings terminaram em oitavo na Conferência Oeste. Incrível isso, né, Thiago? É incrível. O time sexto tem vantagem. E é interessante, né, porque desde 93 não, desculpe, desde 2003 que a gente vai ter um campeão abaixo da sexta colocação, né? E outro fato interessante é que segunda vez na história, somente a segunda vez na história que nós teremos um capitão norte-americano levantando a Stanley Isso eu Cup. achei muito interessante, vocês comentaram ontem na transmissão, eu realmente não sabia disso. A única pessoa que levantou a taça foi o Dallas Stars em 99. Me fugiu agora o nome do capitão, mas eu vou lembrando daqui a pouquinho. O interessante, né, desse jogo é que eu esperava um jogo menos amarrado do que foi. A gente teve poucos tiros ao gol, 25 tiros ao gol do time dos Kings contra apenas 18 do time do Devils. O jogo muito congestionado na zona neutra, mas o que me surpreendeu foi o jogo físico dos Kings. Eles jogaram muito bem fisicamente, dominaram as ações no primeiro período, não foi à toa que eles saíram na frente. Porém, no segundo e terceiro período só deu Devils, né? Se a gente fosse levar em consideração como se fosse uma luta de boxe, né? Eu gosto muito de fazer essa comparação. O primeiro período foi do Kings, segundo período e terceiro período foi do Devils. Porém, a gente sabe que o Devils não tem o poderio ofensivo que possui a equipe do Los Angeles Kings. E a gente sabe, né, que aquele gol que o Enes Kopitar fez mostra o elenco que tem o time do Kings, né? Tem Mike Richards, tem Jeff Carter, tem Dustin Brown, tem o Enes Kopitar que joga demais, tem o Jonathan Quick. Tem uma gama de jogadores que é impressionante, né? Você pode deixar quem você quiser no banco de reserva. Você tem o Jarrett Stoll, que joga muito. Você tem vários jogadores. Tem o King, que está surgindo agora, que joga muito bem. Então o time do Kings é muito difícil de ser batido. E é a mesma coisa que aconteceu na conferência, na final da Conferência Oeste, né? Por mais que o time de Phoenix jogasse tudo que sabe, ele tinha que contar com os jogadores do Kings não jogando absolutamente nada. E acho que essa é a chance do Devils. O Devils tem que jogar tudo que sabe e torcer para que todos os jogadores do Kings tenham comido uma feijoada no dia anterior e não joguem absolutamente nada. Thiago, eu quero te perguntar uma coisa. A imprensa hoje, especializada, e também eu escuto bastante, leio bastante coisa por dia. Não me pergunte como é que eu arrumo tempo para isso, mas eu dou conta. Você achou o jogo feio? Eu sei que você gosta do jogo físico, né? Você achou o jogo feio? Se fosse dar uma nota pro jogo, na questão entretenimento. Olha, eu cheguei até a falar na transmissão, né? Uma coisa que assim, é até difícil a gente falar, porque a gente está proporcionando o entretenimento para as pessoas. Mas em um certo momento eu falei que o jogo foi feio. O jogo estava muito feio de se ver. Mas não digo que talvez feio tenha sido uma palavra muito forte que eu tenha usado, mas o jogo feio foi uma consequência do jogo físico. A gente teve duas equipes que se enfrentaram muito pouco na temporada regular, apenas 2 partidas, 2 vitórias pro Devils. E isso é interessante, porque a gente sabe que o jogo de hockey, por mais que seja um jogo muito frenético, é como um jogo de xadrez. E só com o tempo as equipes vão aprender a jogar uma contra a outra. E o jogo do Kings e do Devils são 2 jogos que não se encaixam. É interessante a gente falar isso, porque tá difícil, muito difícil de explicar, né? A gente que está acostumado com o esporte, a gente tem essa noção, né, de jogos que se encaixam, times que se encaixam com o outro. E é interessante, é como a água e o óleo o time do Kings e do Devils. O jogo dos 2 times não se encaixa. Quem conferiu os jogos na temporada regular, os times se enfrentaram lá no ano passado. Um jogo foi 2-1 também, no overtime, vitória pro Devils, e outro foi 3-0 pro Devils. E a gente viu que, tirando os 2 gols dos Kings, o gol do Devils foi um gol achado, né? Foi aquela tática crash the net, pegar o disco, mandar para cima do Jonathan Quick e torcer para sobrar o rebote para algum jogador do Devils. O Ilya Kovalchuk não apareceu, sumiu
parece que sentiu a pressão, não sei se ele não encontrou espaço, até porque o jogo físico do Kings ajudou muito a isso. E talvez por isso mesmo que você comentava até que para o Kings talvez fosse mais complicado enfrentar o New Jersey do que o Rangers. Eu acho que sim, viu? Justamente por não bater, né, o jogo, ser mais difícil de talvez entender o jogo do adversário e se preparar para isso. Eu acho que assim, tem esse. Não sei se chega a ser a forma de entender o jogo do adversário, mas é que, por mais que eles se entendam. Entendo. Conseguir fazer algo a respeito. Não bate. É que nem imã, né, cara? E ferro. Dependendo dos polos ali, não se bate, cara. É engraçado isso. Eu tô torcendo para que essa série engrene, né? E vai ser muito bom pro hockey se engrenar, até pra gente ter uma noção diferente do que é o hockey. Porque geralmente quando termina uma temporada, que nem terminou a temporada passada, a gente teve a noção de que o jogo é defensivo. Aí o Boston vai lá e cai no meio da temporada, daí, graças a Deus tiraram essa noção de que o jogo defensivo é o primordial, mas que as 4 linhas atuando de uma forma interessante pode fazer diferença. E tem o gol de mão, hein? Um dado interessante, foi? Não, eu queria só perguntar pro Thiago o gol de mão, né? Foi lindo, né? Pra quem não viu. O gol do Maradona, falou. Foi o Ari que falou, né? Foi eu que falei. Foi tu mesmo que falou, porque foi interessante, né? Porque linda. Foi sensacional, porque a gente estava fora do Paris, Zach Paris. né? Foi o Zach Paris. Aquela confusão, ele foi lá, mas vale tudo, né? Ainda bem que, até que a gente discutiu no cast anterior sobre a possibilidade do uso ou não da tecnologia, e a gente viu que fez a diferença. Talvez, já pensou se tivesse um gol ali? No mínimo a gente estaria discutindo aqui sobre... Claro, a mídia toda ia ser em cima disso. Mas é importante lembrar que é a 9ª vitória do Kings, né? Na estrada, né? Na estrada, né? Nesses playoffs, assim. É a 11ª, foi até interessante o que o Ari falou, né? Porque os números, né? 11ª vitória seguida, se contarmos, seguida fora de casa, se contarmos os playoffs do ano passado. E a 9ª vitória desse ano. A 11ª e o número do Andy Copter é o 11. Eu quero comentar algumas coisas ainda, mas antes eu quero ouvir o Vinícius falou que tem um dado interessante. Vamos ver, Vinícius, o que foi? Então, sim, foi a primeira vez desde 2004 que um time visitante vence o primeiro jogo da Stanley Cup. A última vez foi nos Flames em 2004. E naquela época, o treinador dos Flames era o Daryl Sutter, que hoje treina os Kings. Sim. E naquela série, o Lightning venceu a Stanley Cup. Tem uma outra curiosidade, viu, Vinícius? Que o Daryl Sutter, ele nunca venceu em uma série de playoffs times de Nova Jersey. Então pode ser a primeira vez aí que ele consegue esse feito. Pode ser um tabu quebrado aí. Thiago, quando eu toquei nesse ponto aí do jogo feio, quero voltar um pouquinho sobre isso. Uhum. Não dá pra jogar bonito contra o Kings, na verdade, né? O que é jogar bonito? Você vai jogar um jogo aberto? Quer dizer, não tem como. Eu acho que o Devils fez muito bem o dever de casa, sabe? Como você falou, por um bom tempo chegou a dominar a partida, mas apesar dos poucos tiros a gol, o Jonathan Quick teve até uma partida, digamos, tranquila, só 17 defesas, na verdade. 17 tiros, né? Mas aquela briga por manter o disco na zona ofensiva, né? Até o próprio gol que eles tomaram no overtime, até de certa maneira foi isso. O time todo tava para cima, né? Não, é verdade, né, Lucas? Eu acho que o time do Devils tem que partir para isso. É mais fácil você destruir do que construir, né? Sim. Porém, você não pode esquecer que para você vencer a partida, você precisa marcar gols. Então você precisa ter uma mescla desses dois fatores, né? E só complementando aquela informação que eu falei lá, o único jogador norte-americano a levantar uma taça de Stanley Cup foi o Darian Hatcher, pelo Dallas Stars em 1999. Certo. E só complementando também o que eu estava falando, tanto é que você tem que jogar feio, que se você faz uma bobeada, você perde a partida, que foi o passe do Justin Williams. No meio da defesa, pro Dustin Brown, né? O Kopitar pegou o disco ali, fez aquele movimento que você aprende a fazer quando joga videogame no hockey ali, né? Meu Deus do céu. Que tranquilidade. O esloveno joga demais, né? Fez um fake ali, o Brodus jogou no gelo, aí foi só botar... E ele pegou mal no disco ainda, né? Ele deu sorte, mas a sorte está sempre com as estrelas. Né? Ou seja, é isso, quer dizer, a gente sabe que um campeonato pode ser decidido por isso, é um lance, é um ricochete, uma rebatida, quer dizer, não tem como não jogar feio, né? Inclusive, verdade.
Hoje a imprensa também já comentava que aí agora vão começar as discussões aí do comitê, da liga e tal, se vai vir mudança, se não vai. Mas essa discussão não é exclusiva do hóquei. Todo mundo no basquete se comenta isso, sabe? Na verdade, o torcedor tá se lixando. Quer dizer, o torcedor do Devils, do Kings, eles querem resultado. Claro que a gente como espectador, mas também é o seguinte, você quer o quê? Você quer Flyers e Penguins, que foi uma chuva de gol, mas aí você vai dizer por que foi uma chuva de gol? Porque nada funcionava? Porque a defesa não funcionava? Porque penalty kill não funcionava? Porque você sabe? Quer dizer... tudo faz parte do esporte, tanto a parte ofensiva quanto a parte defensiva. E a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura da defesa, né? A gente vê o basquete brasileiro que, pelo menos agora, com a mentalidade diferente defensiva, vem até conquistando resultados. A gente vê tipo o handball brasileiro que sofre defensivamente, que é uma desgraça. Essa mentalidade que a gente tem de só ataque. A cultura nossa ofensiva estragou muito dos nossos esportes e agora a gente está começando a se adaptar a isso. Né? Exatamente. E aquela velha frase, né? Defesa ganha campeonato. O Michael Jordan comprovou isso na década de 90. Não, a gente tem a maior prova disso é a Itália, né, cara? A Itália é campeã do mundo. Porra! O que a Itália joga em Mundial não dá, meu. Pelo amor de Deus. Semana passada o Chelsea foi campeão da Liga dos Campeões assim, né? Jogando o campeonato inteiro assim. Engraçado que antes era assim, né? As pessoas pensaram o lógico. Quem marca mais ponto ganha, óbvio. Aí depois eles pensaram, quem toma menos ponto também ganha. É a mesma coisa que eu acabei de falar, mas o enfoque é diferente, né? Percebe? Bom, no próximo Esportes of America, conforme for o resultado, já podemos ter até o campeão da Stanley Cup. Isso mesmo. Né? Será que isso vai acontecer? Rodolfo, o Thiago tá torcendo para um jogo 7, né? O seu palpite é Kings em 6. Como o Thiago torce pro jogo 7, todos com prorrogação. Não, mas o Thiago escreveu no Extra Time, Kings em 6, é o palpite dele. Isso aí. Mas ele torce para que todos tenham prorrogação e que ele possa ficar na ESPN até 1h30 da manhã. Rodolfo, na sua visão de torcedor, como é que foi o jogo ontem? Então, na minha visão de torcedor, isso é importante, né? Aliás, eu acho que 30 minutos apenas, Rodolfo, em 30 minutos, brevemente. Não, mas teve uma jogada, até foi engraçado ontem o Thiago chamando de quarto período, né, Thiago? Como é que foi lá? Vai fazer ponto, vai... Não, foi sexta, como é que ele falou da sexta? Sexta. O Thiago tava vendo o jogo de hockey com o olho no Boston, rapaz, começou a falar sexta no hockey. Teve uma cesta lá do Devils que fez falta, né? Não lembro qual foi o nome do jogador, mas o Jonathan Quick tava batido, gol aberto, e não colocou a bola na cesta, né? Mark Fane, foi o Mark Fane. Nossa, cara, o Mark Fane, mas nunca mais... Aí todo mundo no Twitter disse que fazia aquele gol, né? E a beleza. Não, coisa triste. Eu fazia. Olha aí. Eu não sei se eu nunca mais. No patinho. Por mais que no stick eu seja canhoto, eu fazia. Tá comendo o Thiago ainda, né? Você vê o profissional do podcast. Não, mas eu achei que o jogo foi bem parelho, né? Foi bem parelho durante o jogo inteiro. A gente não dava pra saber como é que ia acabar ali, na verdade, o jogo. Teve até um momento do terceiro período que eu tava achando que ia dar Devils mesmo. No começo do jogo, o Kings começou bem, depois a coisa emparelhou. E não sei realmente o que pode acontecer, mas é difícil de imaginar que o Kings vai levar aí 4-0, 4-1 da forma como foi anteriormente. Então, acho que vai ter pelo menos, eu acho que vai ter uma final a gente vai ter uma final bem equilibrada. E mesmo que seja 4-0, mesmo que tenha varrida, mas a gente sabe que não vai ser fácil. E isso é legal, cara. Exato. Isso é muito legal, você chegar aí, quem que vai ganhar? Assim, cara, não tenho a menor ideia, eu vou falar um por falar, sabe? Não é o que está acontecendo agora no basquete, por exemplo, que a gente tem duas forças, parece irresistíveis, né? E duas forças tentando sobreviver. Quer dizer, o legal é isso, cara. É mesmo. Até porque eles não chegaram aí de graça. O Devils mesmo sofreu horrores aí, né? Não, e o Thiago lembrou algo ontem, e agora eu não lembro certinho. Inclusive, parabéns pelo Books on the Table ontem, especial. Muito legal, Thiago. Eu não sei se foi no Books on the Table ou já no começo da transmissão, mas que, assim, é um motivo até de eu ter falado lá, talvez foi na primeira edição, que eu não confiava tanto no Kings, porque o Kings era o 29º em número de gols, né, Thiago? Era isso, né? 29º em número de gols.
2,27%. É difícil de você não, imaginar. 2,27 gols por partida. Isso é. É a É terceira difícil. menor média da história de um time que chega à final da Stanley Cup. É difícil de você imaginar que um time... Isso aí é a média de corrida do Padres, o Não, Rodolfo. e outra, teve mudança de técnica. Porque o Paris tomando um Mini. Pois é, teve mudança de técnico, teve um bom momento ali durante o inverno lá, né, do Norte, que eu achei que o time não ia nem para os playoffs mesmo. Então, assim, já na entrada dos playoffs ali, quase na boca dos playoffs, o Kings ia ser campeão da divisão, né? Aí perdeu ali, até teve aqueles probleminhas lá nas últimas partidas, mas... Enfim, não dava, era difícil imaginar que um time desse ia conseguir chegar onde chegou, assim. Então, mas fez por merecer. Conseguiu transformar o ataque no ataque que a gente tá vendo agora, que faz gol, pelo menos. O Vinícius Veiga, aqui só entre nós aqui, eu e você, está torcendo para alguém, não? Eu tô torcendo pro Devils. Olha aí, Rodolfo. Costa Leste, que é o West Coast, mano. Eu tô torcendo pro Kings, não pro Rodo ficar muito abusado, porque se o Kings for campeão, ninguém vai aguentar esse cara, na boa. Não, tava vendo o Twitter ontem, Lucas. O pessoal lá já juntou uns amigos, todo mundo torcendo pro Kings, lá pro sofrido Kings. Então, não, mas eu acho legal porque, afinal, o Devils, queira ou não queira, já é um time que tem tradição, já tem bastante título, né? Claro que a gente tá... O Burder já tá cheio de anel também, né? Tá velho já. Engraçado que eu torço pro Sabres. E os dois são vizinhos ali, o Sabres e o Devils. Olha só. O Sabres também é virgem, né? Exatamente. Bom, semana que vem tem mais Esportes of America, tem mais hockey. E vamos mudar um pouquinho de esporte, vamos falar de beisebol. Here's the pitch by Downing. Swinging. There's a drive into left center field. That ball is going to be out of here. It's gone. It's 7:15. Major League Baseball. Alguns destaques da semana, como sempre separo para vocês. Como se não bastasse mais más notícias para o Philadelphia Phillies, agora perderam o Halladay, né? O grande as. Aliás, eu costumo dizer que esse time do Phillies ele não tem uma rotação, ele tem uma mão de pôquer, né? Porque só tem as também, né? Mas o resto não funciona. E agora acabaram de perder um as, né? O Halladay vai ficar fora de 6 a 8 semanas. Inclusive, na última partida ele saiu no segundo inning, foi um fiasco, porque ele já está sentindo dores. E falando ainda de arremessadores, o Roy Oswalt, grande veterano, jogou muito tempo no Astros, jogou no Phillies também, assinou contrato com o Texas Rangers. Vai começar algumas partidas agora pela Minor League. E provavelmente a gente vai ver Roy Oswalt aí como Ranger. Não vai ser para salvar nada, até porque o Rangers não precisa disso, mas vai ser um reforço interessante. Claro que ele não é aquele mesmo de anos atrás, né? E porque também o Neftali Feliz se machucou e volta só em julho. Só Exatamente. Então, e quando voltar, Neftali Feliz vai voltar pro bullpen mesmo, né? Certamente, porque ele não tá tendo aquela temporada produtiva como um arremessador titular. Exatamente, a gente não sabe até que ponto a lesão não foi pelo fato de ele estar trabalhando a mais. Sim, ele sempre foi um fechador, então pro cara virar arremessador titular não é fácil. Mas o Roy Oswalt já acham que ele vai jogar 4 jogos ali na Minors e já vai... Sim, coisa rápida. Coisa rápida, né? Só uma passadinha ali, né? Exatamente. Quem voltou foi o Hideki Matsui, para quem acompanha aí o beisebol já há bastante tempo. O famoso Godzilla, né? Jogou muito tempo no Yankees, jogou no Oakland Athletics e voltou a jogar pelo Tampa Bay e já na primeira partida bateu um home run. Então aí para quem gosta do Hideki Matsui, tá feito o destaque. E eu também queria destacar algumas equipes que estão saindo muito bem, né? O Miami Marlins foi o melhor time aí do mês de maio. Vocês estão acompanhando? Aliás, hein? Ontem, pelo amor de Deus, hein? Rapaz, o que aconteceu ontem? Tá falando do Marlins? Não, tá falando do Mariners. Do Mariners. Né? Do Mariners. Do Mariners. 21 a 8. Com certeza. Não, mas ali não foi nada demais. Vocês estão achando que foi alguma coisa demais? Não foi nada? Foi um acidente de percurso. Inclusive no meu top 5 você vai ver onde é que eu botei o Texas. Pô, mas tava 16 a 0 no terceiro inning, uma coisa meio... Alguns destaques também, algumas equipes, né? O Cleveland Indians continuou jogando muito bem, né? O Cincinnati Reds, tivemos alguns deslizes, né? O Atlanta Braves, que perdeu um caminhão. Aliás, né? No meu top 5 que eu vou falar daqui a pouquinho, todo mundo chacoalhou, né? Dodgers, Rangers, Orioles.
Tá? Mas até para complementar essa informação, eu peguei algumas informações pra gente que em relação ao Marlins, você comentou do mês de maio, né? Isso. Então é 21-8 em maio. 21-8 em maio, exatamente. Impressionante, né? É o melhor, né, inclusive, da Major League Baseball em maio. E é um recorde da franquia, inclusive. Isso E mesmo assim, não é líder da National League East. Ah, sim, mas a gente sabe como é que eles estavam antes, né? A gente até chegou a comentar Claro, aqui, claro. né, no começo da temporada, né? Outra questão também é o Angels, né? Não sei se vamos comentar também. Não é, o Angels Que entrou eram nos os dois eixos, né? times, os dois times que a gente estava comentando aí no começo da Inclusive, temporada. em um dos primeiros Sports of America, lembra que eu apontei alguns problemas do Angels? E eu falei o seguinte, olha, o Pujols vai começar a produzir, demorou, mas começou. Que o ataque, pois é. Né? Eu falei que o problema era a rotação. Uhum. A rotação do Angels está pegando fogo, certo? Eu apontei também o Vernon Wells, que era um problema, que também ficou lesionado, saiu, acabou o problema. O Mark Trumbo também está meio fora de posição. Então as coisas estão começando a engrenar, né? Pelo menos já saiu daquele tristíssimo último lugar, né? Pois é, perderam ontem, né, pro Yankees, né? Tava numa sequência aí boa de Isso, foi 9 vitórias, né? Inclusive, a primeira, 9 vitórias seguidas, a primeira vez desde 2005 que isso não acontecia. Eu até li algumas entrevistas aí, o time falando, não, era exatamente isso que a gente esperava quando a gente estava no Spring Training, né? Era esse tipo de jogo, esse tipo de atuação que a gente esperava. Então, eu acho que o time está começando a entrar nos eixos aí, já está com 1.500 aí de percentual, então... Acho que a coisa está engrenando lá também. É o time que a gente esperava ver, né? Sim, exatamente. Nada diferente, nada estranho. O Pujols tá com 5 home runs nos últimos 9 jogos. Pois é. Foi o primeiro lá, abriu a porteira lá com o nosso querido Blue Jays. E de lá pra cá... O Rodolfo, sempre que eu falo do Blue Jays, ele dá uma risada, né? O cara que foi varrido pelo Cubs, meu amigo. Você sai daí, Rafa. Ontem, inclusive, na transmissão da NHL, eu até fiquei feliz porque em algum momento lá mencionaram que o Minnesota Twins era o pior time da MLB. Legal. Não é verdade, mas... Mas o Rodolfo, o problema do Pujols ali, a questão toda, sempre foi mental, por exemplo. Então, exato. E a gente eu até apontei alguns números, aqui, né? Quer dizer, muito swing fora da zona de strike. Aí ele ficava atrás na contagem, tentava, sabe, ir atrás do prejuízo. Mas sabe que eu até lendo uma entrevista dele no começo da temporada, antes de começar a temporada, ele falava que no ano passado, que ele já tinha tido a pior temporada dele, né? Ele já comentava sobre essa questão mental. Então talvez seja isso, mais a mudança de time, mais a mudança toda do ambiente aí, mas como você mesmo já tinha dito, né, Lucas? Totalmente mental. Você vê agora o cara, de repente, a coisa começa a funcionar, né? Uhum. Mas ainda não é o ideal pro Pujols. Ele ainda pode ter uma produção bem maior ainda. O average dele tá um pouco baixo ainda. O Pujols pode produzir mais ainda, né? Claro que a média como computa todos os jogos, mas se você vê aí pelo menos da última semana... Se for quebrando, exato. Por isso que eu sou a favor de uma média exponencial para esse tipo de coisa. Viu? Mas, bom, aliás, o que tem de estatística no beisebol, porque tem aí algumas... talvez umas 30 ou 40 bem famosas, assim, mas tem umas obscuras que fazem umas leituras bem interessantes, sabe? Uhum. Muita coisa legal. Não, é demais, cara. A quantidade de estatística que tem, de gráfico mesmo, tem de tudo que tu imagina. É impressionante. Quanto que o cara rebate pro campo esquerdo, pro campo direito, fecha a bola, não, isso aí eu tô classificando é o como simples. comum. Isso é o simples, tá? Claro. Não, jogo de dia, jogo 6 e 15, quando começa 6 e 16. É verdade, Se o começa a vento chegar, é né? noroeste e Exato. tal. Esse time nunca ganhou quando o vento estava, né? Isso, Quando o arremessador comeu macarrão e o outro comeu almôndega, não sei. Tudo, Se o cara não toma suco de laranja, ele nunca venceu em jogo. Esse é um negócio legal do, suco esse de é um negócio laranja legal do americano mesmo, né? do Canseco, tu quer dizer, né? Do José Canseco. O nome do livro lá dele, o Juiced. Bom, vou mandar o top 5 aí pra começar o xingamento. The top 5. Na quinta colocação eu deixei o Washington Nationals. Eu ainda acho que o time tem a melhor rotação da liga. Eles varreram o Braves, que era um dos times do meu top 5 na semana passada. Já tô até cantando a bola, não tem mais Braves no top 5 aqui. Mas eles foram varridos pelo Marlins. Mas também o Marlins ganhou todo mundo esse mês, então até vou dar um desconto. E
Aliás, o Marlins estava brigando aqui por essa quinta colocação, mas eu vou esperar consolidar um pouquinho mais aí, vamos ver. Eu deixei em quarto lugar, estreando no meu top 5, já coloquei em quarto. Eu coloquei em quinto e comecei a dar uma analisada e tal. Chicago White Sox. Ah, boa. Olha. 8 Boa. vitórias seguidas. Aí você, tá, tudo bem, 8 vitórias seguidas. Você pode ganhar, né, talvez do Padres aí, do Cubs, você não quer dizer nada. Mas olha só, 2 varridas, uma em cima do Tampa Bay, outra em cima do Cleveland, o Cleveland é um time que vem muito bem, que é uma das equipes mais perigosas. Sim. O Jake Peavy, que já foi um dos melhores arremessadores da liga, tá em excelente forma. Tá jogando muito. Muito, cara. O Chris Nossa. Sale, garoto, chama de garoto, que tem 23 anos, É. venceu as 3 últimas partidas que ele começou, e inclusive na última partida agora, 15 strikeouts, igualando o recorde da temporada. Lembra que semana passada a gente comentou que o recorde era 15 strikeouts? E aí, na última atuação dele, do Chris Sale, também 15 strikeouts, então a rotação muito bem. E nos O bastões... Sale... Pode falar, O Vinícius. Sale é líder em ERA na American League, 2.34, na frente do Justin Verlander, do Jared Weaver, do Exatamente. David Price e do CJ Wilson. Nossa, cara. E ainda... Monstro. mas é só arremesso? Não. E nos bastões, ó, Adam Dunn bateu 11 home runs em maio. 11. E o Paul Corneco, E o Ed- líder em aproveitamento da temporada, cara. Tá? E quem diria? O Oi? Ed- Não, e o Ed ano passado, ele terminou a temporada com 15% de aproveitamento, teve uma das temporadas pífias, uma das piores da carreira dele, e esse ano tá jogando muito bem mesmo. E anotem esse nome aí que eu vou falar em qualquer dia sobre ele em breve. Dayan Viciedo. Anotem mentalmente aí, que um dia eu vou dizer, ó, lembra do cara que eu falei no Sports of America 9? Então. O Detroit Tigers caiu pra terceira na American League Central, tá 5 jogos e meio atrás do White Sox. Se não ficar esperto aí, vai ficar pra trás. Mas eu ainda acho que ganha a divisão. Eu também acho. Beleza. Será que eu queria Só, falar? só pra criar polêmica, né? É bom quando a discussão acaba assim, já fácil. O que você acha? Eu acho tal coisa. Eu também. Pronto, acabou. Eu queria saber o que vocês acham do Ian Gomes, né? Que O Ian Gomes voltou, né? Sim, Ele voltou, né? Isso, ele voltou agora para pro Las Vegas Triple A. 51s, né? Para AAA. Porque a gente sabe que os jogadores, quando são chamados, realmente é curto, né? O prazo. Mas a impressão que ele causou foi a melhor possível. Então pode apostar que a gente vai ver ele em breve aí de novo. E daqui a pouco para valer. E E o outra Ian coisa, Gomes... hein? Toronto Blue Jays tem um dos melhores farm systems de toda a liga. Há anos já. Vai vir muita gente boa ainda. E o Gomes, ele não desceu para as minor leagues por causa da má produção. Foi porque o Blue Jay chamou 2 relievers para cima, então tinha que descer um para as minor leagues e foi o Ian Gomes, infelizmente. Mas ele teve uma boa passagem e provou que pode ser útil para o Blue Jays mais para frente. Exatamente. Bom, em terceiro lugar eu deixei o Baltimore Orioles. Eles perderam 5 seguidas, né? Mas eu ainda acho que a equipe tem material humano para se manter no top 5. Mas essa semana tem Orioles contra Tampa Bay e Boston. E acho bom eles mostrarem produção, porque tá cheio de time querendo um lugarzinho aqui no meu top 5, viu? Não, e até porque a divisão ali tá pegando fogo, né? A American League East, como eu digo, é a divisão onde os times se autodevoram, né? Pois é, Todo e esse ano mundo acima tá de- show de bola, né? Isso, acima de ponto 500 ali, vamos ver. E o Baltimore, que nessa semana renovou com seu melhor jogador, o Adam Jones, por 5 anos aí, acho que, se não me engano, um contrato de 80 milhões de dólares. Fez Adam- muito bem, e fez muito bem. Fez o contrato certo, eu acho que no tamanho certo, o jogador merecia. Nada de contrato exagerado, que lembra, primeiro o Sports of America eu dizia, você não faz contratos de 10 anos. Com ninguém, né? Nem em casamento. Loucura. Saudoso Sports of America 1, hein? Número, parece que faz tanto Saudoso. tempo, né? 2 meses. Em segundo lugar, eu deixei o Los Angeles Dodgers, que o time ainda tem o melhor recorde da liga. O Matt Perdeu Kemp uma- está de volta. Perdeu também. Aliás, todo mundo aqui tropeçou, amigo. Só o White Sox está queimando aqui. A rotação vem tropeçando. Alô, Texas, falando em rotação tropeçando aí, tá? E o deslize contra o Brewers foi decisivo aí para eu ter colocado o Dodgers em segundo lugar. Em primeiro lugar, vocês vão dizer que eu tô maluco, mas eu deixei o Texas. Tomaram 31 corridas em 2 noites. Beleza. Normal. Oi? Normal. Normal. Ô, Lucas, só voltando aqui, o Matt Kemp teve uma lesão no nervo esquerdo do braço e deve ficar de fora por 1 mês de novo. Ele vai passar por uma cirurgia. Pois é. Isso foi agora... Agora há pouco. Agora há pouco, Aí- meia hora. Não, É. O interessante é que ele tem, acho que ele é 6 vitórias e 1 derrota, se não me engano, nessa temporada, né?
Só pra explicar aqui, quando eu faço o top 5, eu não julgo só a última semana. Não, Porque se for assim, o Cubs ganha, todo mundo vai dizer, então o Cubs é o melhor time da... Não é isso. Tá? Eu tento analisar o time e vejo realmente a campanha da última semana. Isso tem um certo peso, não é demais. As últimas, né? Isso. É importante. Então, como o Dodgers tropeçou, o Texas também tropeçou, mas pelo menos atropelou o meu Toronto Blue Jays, que não é um time fácil. Então, entre Rangers e Dodgers, eu deixei o Rangers em primeiro. Porque num confronto direto, num playoff entre Dodgers e Rangers, ainda acho que o Rangers levaria o World Series, se fossem as duas equipes. Né? Enfim, e é isso, gente. O que vocês acham? Então ficou Nationals em quinto, White Sox em quarto, Orioles em terceiro, Dodgers em segundo e Rangers em primeiro. É só destacar aqui que o St. Louis Cardinals, né, teve uma semana ruim aí, o Cincinnati Reds teve uma grande semana e assumiu a liderança da National League Central. O Cardinals caiu para segundo. Não, o Cincinnati Reds ficou ali coçando para colocar, mas acho que semana que vem não tem saída. Cara. Agora, sobre o 21-8 que o Rangers tomou, cara, isso aí é normal. Porque para começar, o Derek Holland ontem não estava acertando nenhum caminhão de lixo se você passasse ali, né? Então, ou com ele parado também. Beleza, aí tiraram o Derek Holland, um inning e 2 terços, já tinha tomado 8 corridas. Aí eles me colocam Yoshinori Tateyama. Repete. Yoshinori Tateyama. Tateyama. O Yoshinori Tateyama jogou 2 terços de inning, tomou 2 corridas. Meu amigo, nesse ponto, o treinador pensa assim, ó, o jogo tá perdido, é um jogo só, eu não vou sacrificar todo mundo aqui, sabe? Então, é a hora que você pensa assim, tem dia que o arremessador não funciona, isso acontece com todos os arremessadores, não adianta, a gente sabe que um jogo pode fazer diferença, mas é a hora que você tem que pensar também no médio prazo, no longo prazo, você tem que pensar no quadro maior, então eu acho que é totalmente normal. Mas vai dizer que o Rangers... Oi. Vai dizer que o Rangers enfraqueceu e perdeu pro Mariners. O Holland, ele tá com um ERA de 5.11 nessa temporada, e se o Neftali Feliz voltar para a rotação titular, eu acho que o Holland sai e o Oswald entra pro top 5 da rotação. Não, mas eu acho que Feliz não volta não, cara. Como start, eu acho muito... vamos ver. Acho que não. Bom, esse aí foram os nossos destaques do beisebol. Semana que vem tem mais. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! They win it! Set the Cleveland Cavaliers! NBA. E vamos falar então de playoffs da NBA. E aqui nós temos coisa pra falar, hein, Vinícius? Muita coisa pra falar. Aqui a gente vai brigar hoje, hein? Vamos brigar? Vamos brigar hoje. E aí, É o Tuf, pode saber. Round 1. Ô, Rodolfo, então já que você quer brigar, você quer começar por onde? Pelo leste ou pelo oeste? Vamos começar pelo oeste, porque aqui é West Coast, mano. West Coast, mano. Você quer começar pelo... Vamos começar pelo leste? Não, pelo oeste mesmo. Ah, pelo oeste. É West Coast, mano. Beleza. Bom, então aí no oeste, Vinícius, temos as finais de conferência, San Antonio Spurs contra o Oklahoma City Thunder. E no jogo 1, então eu quero sair os seus destaques, depois nós vamos fazer os comentários. O que você viu aí de bacana então, Vinícius, no jogo 1 de Spurs e Thunder? Sim. No jogo 1 a gente viu um jogo de muitos turnovers, principalmente no primeiro tempo. O time do Thunder demorou para se encontrar um pouquinho, o do San Antonio também, mas Ginobili, o que Ginobili jogou no jogo 1 fez demais, né? Ele realmente fez um jogo espetacular. Eu lembro que ele fez uma bola de 3 no finalzinho do primeiro quarto, que foi genial, o ginásio veio abaixo. O Thunder conseguiu fazer um jogo equilibrado e tal, foi um jogo bastante equilibrado, mas o Spurs mostrou que é um time melhor mesmo no jogo 1. O Thunder ficou um pouco de apresentar um jogo melhor coletivamente, né? O Derek Fisher pontuou bem, mas o resto dos reservas, tirando o James Harden, claro, não fizeram sua parte. O Spurs muito forte em casa, que massa aí, viu? Eu quero comentar algumas coisinhas. Esse jogo aí, eu achei interessante uma coisa, porque como você falou, o Spurs cometeu um monte de erro. Sim. Não foi, vamos combinar uma coisa, não foi um bom jogo do Spurs. O Danny Green tava acertando nada, acho que ele ficou zerado no jogo, o Danny Green. Então, quer dizer, o destaque realmente foi o Manu Ginóbili, mas você concorda, Vinícius? Não foi um bom jogo do Spurs. Claro. Sim, aí eu pensei assim, caraca, se jogando mal. Os caras fazem 14 turnovers no primeiro tempo. Aí, jogam mal para um padrão deles e ainda levam a partida, eu pensei, a coisa vai feder. E fedeu, né?
E aí eu achei, americano é fora de série, né, cara? Aí quando o Popovich faz aquele timeout ali e vem com a frase I want some nasty! Foi muito legal. E virou, cara, virou trend topic, virou viral, os caras fizeram camiseta. Camisa, cara. Isso, aí no jogo 2, I want some nasty. E isso foi muito legal. Aí depois perguntaram pra ele, na conferência de imprensa, ele falou, eu disse isso? Ele falou, não, porque no calor da partida e tal. E é legal porque ele é um treinador, assim, sempre muito comedido. E é uma escolha de palavras que a gente não esperava sair dele, assim, sabe? É. E não, realmente... o Duncan fez uma cara assustada e falou, o quê? É. Fala isso. E surtiu efeito. Eu achei genial, cara. E aí, o treinador, né? Aí que você vê que tem o dedo do treinador no time. Exatamente. Vai lá e tira um coelho da cartola. Mas é impressionante o time do San Antonio, né? Eu vi esses 2 primeiros jogos aí. Tava até conversando com o pessoal, com o Everaldo lá, que tá acompanhando até mais perto o basquete, né? Já que ele tá narrando, e fica bem claro pra mim a diferença dos 2 times, né? O Thunder é um time muito mais jovem, né? Que o time do San Antonio. É muito mais físico o jogo do Thunder, é um jogo de garrafão, infiltração no garrafão direto. Kevin Durant jogando muito, Westbrook jogando pra caramba também. E o San Antonio Spurs, você vê as jogadas sendo feitas, né? É impressionante o Tony Parker, o que ele tá jogando, né? E tendo o Manu Ginobili, que pra mim, um dos melhores que eu vi jogar sul-americano, se não o maior sul-americano que eu vi jogar, acho que até mais do que o Oscar, cara. Ele é o 6º homem do time, cara. E quando ele entra, ele faz mágica, né? Impressionante. Teve uma bandeja que ele fez ali no jogo, que pelo amor de Deus. O engraçado, Thiago, é assim, são poucas as equipes que podem se dar esse luxo. Por exemplo, no jogo 1, foi o Manu Ginobili que levou o jogo. E aí, no jogo 2, foi o Tony Parker. Quer dizer, você pode se dar o luxo de alguma estrela não tá muito bem, até porque no Spurs não é só marcar cestos, todo mundo tem uma função muito bem definida. Mas não é toda equipe pode se dar esse luxo, assim, quer dizer, então não, hoje, olha, vai aí e tal, que a coisa não tá legal, e é um basquete coletivo, é um basquete inteligente, olha, cara, fora de série, eu vou falar mais sobre isso no jogo 2, mas o Vinícius e Rodolfo, até eu chamar a atenção do Rodolfo agora, o Rodolfo, aquele programa da ESPN lá que eu te dei a dica lá, o First Take, sabe, tem o Skip Bayless. Ele vem há meses falando uma coisa que ele falava eu não dava muita bola, agora eu tô começando a dar bola. Ele falou o seguinte, enquanto o Russell Westbrook ficar arremessando mais do que o Kevin Durant, é isso e 3 vezes o líder em pontos da liga, então se você olhar aqui, eu vou fazer esse exercício pro primeiro jogo e pro segundo. Eu tenho os números aqui se você quiser também. Então, olha aí, ó. Então confere comigo aí, Rodolfo. No jogo número 1, Russell Westbrook chutou 21 vezes e o Kevin Durant 19. Mas eu vou mais sério. Se você pegar o shot chart, que é ali o gráfico onde tem os tiros de cada jogador em cada quarto, enfim, você pode combinar como quiser. No último quarto, Kevin Durant arremessou 2 vezes. E aí pega a pontuação do último período. Sim. 39-26. Aliás, das 2 vezes que ele arremessou, ele errou, tá? 2 de 3, certo? Até porque a gente sabe, né, que o Spurs lota o garrafão, né? Então o jogo deles aí tem que chutar de fora, não adianta. E aí, Vinícius e Rodolfo? Não, assim, e no jogo 1, o Westbrook, mesmo chutando mais, anotou 17 pontos, o Kevin Durant 27. Não, exato, foi 7 de 21. No jogo 2, foi 10 de 24. Assim, não dá, assim, sabe? Alguma coisa tá errada. Alguém tem que chegar lá e falar, meu amigo. Meu amigo. Não, quem tem que falar... Quem tem que falar é o Scott Brooks, né? Não, mas nem que seja o time ali. E aí eu acho que é a diferença entre um time que você comentou muito bem aí, Lucas, como o Spurs. Então, assim, o que eu acho realmente dessa série que eu tenho visto até agora, pra mim o Spurs é aquele tipo de time que a gente vê na NBA que, assim, pode chegar na final do campeonato e perder, pode acontecer alguma coisa, mas é o tipo de time que vai comendo quieto, que é um time que joga pelo time mesmo, não tem aquele cara que tá puxando tudo para ele e que acaba gerando mídia por causa disso. Mas é um time que joga consciente, joga tranquilo. A gente tem Tim Duncan jogando, a gente tem Tony Parker jogando. Vocês acabaram de falar, quando um não tá bem, o outro parece que resolve e a coisa funciona.
Já o Oklahoma parece muito mais aquela coisa de às vezes dar um espetáculo aqui, um espetáculo ali, mas não parece aquele time E é o que eu achava, na verdade, até no começo dos playoffs, até eles me surpreenderam até de verdade nos playoffs já com o que fizeram. Não achava que o time fosse fazer tudo isso, mas assim, parece que é o que eu já achava. Não é um time que tem aquela consistência e que na hora que a porca aperta, aí você entrega a bola para o cara que tá claro que não pode ser o cara para arremessar. Para arremessar, né? E não é só o Big Three do pontou. Você tem o Ginobili, o Tony Parker, que são 3. Mas aí você tem o Leonard, o Green, você tem o Gary Neal, o Matt Bonner, o Splitter pode fazer os seus 8, 9 pontos, o Boris Diaw pode contribuir. Você tem 8, 9 caras que podem fazer 10 pontos por jogo, então... Exatamente. Mais de 10 pontos por jogo, então você tem um time... Não, olha aqui, com os números do segundo jogo aqui, você tem Tony Parker 34, Tim Duncan 11, o Leonard 18, o Ginobili 20, ou seja, né? A gente até vai falar do leste daqui a pouco, mas é o que eu vi um pouquinho ontem no Miami também, assim, é a única chance que o Miami tem. Então vamos passar agora especialmente para o jogo 2, e o jogo 2, olha, sinceramente, o jogo 2 foi uma aula de basquete, meu amigo. Esse jogo 2 foi espetacular. O jogo 2 foi o seguinte, foi Basketball for Dummies, pelo professor Popovich, Basketball 101. Porque é fundamento. É um balé, sabe? É um balé, cara, aquilo ali. E vocês percebem que quando eu tô vendo o jogo, eu tô quietinho, eu não tô tweetando, né? Porque eu gosto de ver o jogo, aí eu tô com o iPad na mão, vendo estatística e tal, e olhando um monte de coisa. Mas aí teve uma hora que eu não resisti. Eu tuitei o seguinte, nasty enough? Quer dizer, já que o Popovich queria some nasty, né? O jogo 2, cara, no terceiro período, te juro, eu tava vendo o jogo com um sorriso na cara. Parecia que eu tava vendo um filme de comédia. Um jogo lindo. Jogo lindo. Não, o Tony Parker, cara, tudo que ele tocava virava ouro. Né? Até a estratégia lá que até funcionou, né? A estratégia do Thunder lá, o que o pessoal apelidou de Hacker Splitter, de segurar o Thiago Splitter e levar ele pro lance livre. Até meio funcionou, né? Esfriou o time e tal. Mas eu queria destacar uma coisa, Vinícius, antes que você fizesse os seus comentários aí do jogo. O Spurs chegou a abrir 20 pontos, né? De vantagem. Sim. E a vantagem foi caindo, então eles tomaram 3 cestas seguidas. Sim. Depois dessas 3 cestas seguidas, o Popovich chamou tempo. E deu um esporro no time. Aí eu pensei, cara, esse é o San Antonio Spurs. Você tá com 20 pontos de vantagem, aí você toma 3 cestas. E aí o seu treinador chama a equipe, dá um balde d'água fria. E aí que tá, cara. E aí você vê uma equipe que joga há anos e tem um respeito pelo treinador. Ele briga com o Tony Parker, não quer saber, porque aí se o cara fosse estrela já batia a boca. Não, cara, todo mundo sabe a sua função. A gente vê que é uma coisa de amigo. Porque amigo é assim, você manda pra aquele lugar, briga e tá tudo beleza, sabe que a coisa foi ali naquele momento, é profissional, é pro bem do grupo, né? Então esse pra mim, cara, é o momento que definiu a partida. Não foram as cestas, não foram os números, foi essa chamada de atenção de uma equipe que tava com uma vantagem absurda, certo? E ainda levou o puxão de orelha do Popovich. Esse é o San Antonio Spurs, aliás, sempre foi, né? Vinícius Veiga. Sim. E é aí que você vê como o Greg Popovich é um grande treinador, né? Ele trata todo mundo igual. Eu lembro que teve um repórter da ESPN americano que perguntou pro Tony Parker: o Greg Popovich sempre te trata como um novato? Aí o Tony Parker respondeu: às vezes. Então, você vê que depois de 10 anos de NBA, o Greg Popovich ainda continua cobrando o cara, ainda continua querendo tirar o máximo dele. Então, o Greg Popovich é um mito, um cara genial, realmente. Ele faz a diferença, ele faz toda a diferença no mundo. O San Antonio Spurs criou um time coletivo, um time defensivo, um time ofensivo, criou um time completo, e metade disso tem o dedo do Greg Popovich. E a movimentação da bola, todo mundo fazendo screen, sabe? O legal de ver o Spurs é ver quem não tem a bola. Uhum. Né? Como eu falei, é um balé, cara. E outra coisa, porque chega uma hora que o Thunder cansou, cara. Porque você pega a bola aqui, quando você vai atrás do cara, a bola já não tá mais aqui, depois já não tá mais ali. E quando o cara tá com... não, agora ele tá com uma posição boa, mas não basta ter a posição boa, ele vai passar pro cara que tem a posição ótima. O San Antonio tem 5 jogadores no ataque que pode pontuar, então o Thunder, mesmo sendo um time de 20 anos de idade, não consegue manter a mesma intensidade o jogo inteiro. E aí foi a inteligência estratégica do cara, porque ele sabe, a gente não vai ganhar dos caras na perna, meu amigo.
É, Só que a bola é mais rápida que a perna, né? Então. sim. Não, Mas aí. Não, só completar aqui. O San Antonio Spurs é um time que usa muito o pick and roll. Eu notei muito isso na partida 1 e 2. O San Antonio Spurs entrega a bola pro Tony Parker e pro Manu Ginobili. Os dois fazem o pick and roll, infiltram no garrafão. Aí o time do Thunder junta no Parker ou no Ginobili e sobra o Leon ou o Green pra chutar de 3. E isso tá matando o Thunder. Exatamente. Não, o próprio Thunder tentou várias estratégias para defender o pick and roll e não adiantou, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Eles não estão conseguindo marcar individualmente Tony Parker e Manu Ginobili. É. E o mesmo problema que eu apontei no jogo 1, olha lá, ó. Russell Westbrook. Deixa eu pegar aqui. 24 chutes, né? É. Kevin Durant, 17. E agora vou de novo. Kevin Durant, no quarto tempo, 3 tentativas. E fez uma cesta. Então, de novo, você tem 3 vezes o líder em marcação da NBA. E você, no quarto, em 2 partidas de final de conferência, tem um total de 5 arremessos. Não. E olha só, o James Harden chutou 13 vezes, acertou 10 chutes e anotou 30 pontos. Se o Westbrook deixa de chutar 5 vezes esses 24 chutes, Durant, né, o Harden, né? O Curry marcava mais 10, 15 pontos facilmente. Então, olha, cara, na boa, enquanto se o Thunder quer ganhar uma partida pelo menos, o Kevin Durant vai ter que começar a chutar no mínimo 25 vezes, cara. Mas no mínimo. Sim. E esse problema não é de hoje. O Thunder, ano passado, também estava com esse problema do Westbrook pegar a bola, achar que ele é o Deus, achar que ele é o Michael Jordan, e ele tá achando que vai levantar 60 pontos por jogo toda a partida, né? Então, ele precisa ser mais consciente e, olha, e pensar assim, olha, eu não sou o dono do time, eu tenho que distribuir a bola. Eu também sou um armador, ele acha que ele é o... Pois é, mas aí pro Kevin Durant, eu até quando o Rodo falou, eu acho que fica difícil o cara dizer, olha, eu sou a estrela. Não é Porque isso, não é a personalidade dele. Isso aí Isso cabe ao treinador, cara. Exato, mas eu acho que isso daí passa por vários níveis, digamos, de confiança. Passa por aquela questão que vocês acabaram de comentar, de ter um time mesmo, não ter um amontoado de gente que tá lá para jogar, de ter, não o Kevin Durant chegar e falar, pô, eu sou o cara, passa a bola para mim que eu vou fazer. Mas sim, pô, de ter tipo de conversa. A gente sabe muito bem que por mais que a gente não tá falando de futebol brasileiro ou tudo mais, a ideia de boleiro existe também no basquete, a gente sempre lê a respeito disso. Dos caras sentarem junto e falar, pô, a coisa não tá funcionando assim, vamos fazer assado. Do Dwayne Wade falar, ó, o LeBron James tá fazendo o que eu não consigo fazer às vezes, então a bola vai para ele, quando ele não estiver bem, a bola vai para mim. Inclusive isso aconteceu no ano passado com o próprio Miami Heat, né? Não isso do Westbrook, ao contrário. O LeBron James, na hora que ele precisava chutar, ele não tava chutando, assim. Então eu acho que, e a gente vê, vocês acabaram de falar no Spurs, não é nem que a gente vê, a gente não vê, né? Não parece que não parece que é um time que tem problema, que tem dificuldade, que tem falta de alguma coisa, e sim parece que a coisa caminha numa paz tranquila, né? Se ganhar o campeonato, ótimo, mas também se não ganhar, a gente fez o que deu e tal. É difícil você sentir um problema nesse time, né? Você sentir, ó, exatamente isso, ó, aqui não tá legal, aqui tem uma fricção, aqui tá complicado. E o Tony Parker, pra mim, esse jogo foi, sei lá, fora do comum. E agora já começam os papos, aí a imprensa começa a botar o olho gordo, né? Já começa a falar, será que o Spurs pode ser campeão invicto? Coisa que nunca aconteceu na história da NBA. Né? Aí também não vamos forçar a barra, né? Até porque eu acho que o Thunder leva um jogo ou dois aí. E só voltando aqui, no jogo 2, o que faltou foi os coadjuvantes da parte do Thunder. Olha só, o Big Three do Thunder, o James Harden, o Russell Westbrook e o Kevin Durant anotou 88 pontos dos 111 do time. E olha o resto do time, Ibaka, 3 de 11, Perkins 1 de 5, Cephalosha 1 de 4, Derek Fisher 2 de 11. Então faltou muito ali em coadjuvante do Thunder no jogo 2 e vai ter que aparecer no jogo 3 e 4. E aí vem aquela questão que eu coloquei. Então no jogo 1 o Spurs joga mal e ganha. No jogo 2 os 3 melhores jogadores do Thunder marcam 88 pontos e não adianta. Não adianta. Você vai fazer o que agora? Não tem jeito. O Spurs, assim, e não é desmérito do Thunder, né? Não. É a eficiência do Spurs. É um time superior, é um time muito bom, chegou num nível excelente. O Thunder não tem culpa. O time é muito bom. Mas vou dizer, de novo, enquanto o Durant não está 25 vezes... Ó, se o Durant não está 25 vezes hoje, eu não vejo nem o quarto jogo. Vou fazer outra coisa, vou ler gibi, pronto. Ler gibi. Vamos falar da Conferência Leste aí, senhores? Miami Heat contra Boston Celtics. Vinícius Veiga. Sim, vamos lá, vamos pelo jogo 1 primeiro, né? Isso. Sim, o Miami Heat imprimiu um jogo físico muito mais forte. O Celtics vinha de
uma partida anterior a 2 jogos atrás, então tava um time quebrado fisicamente, Ray Allen jogando machucado, nada funcionava pro Boston, Miami conseguiu uma vitória relativamente fácil, 98 a 79, e Miami Heat jogou o que sabe jogar no jogo 1 mesmo, não teve chance pro Boston. No jogo 2 espetacular, né? Nossa, no jogo 2 foi genial, 115 a 111. O Rondo anotou 44 pontos, foi apenas a 7ª vez na história da NBA que um jogador anota mais de 40 pontos, 10 assistências e 8 rebotes num jogo só. Então, a performance do Rondo foi genial. Pra mim, o número mais assustador do Rondo não foram nem os 44 pontos, foram os 53 minutos que ele jogou. Ele ficou todos os segundos em quadra. Sim. Acho que essa derrota do segundo... Bom, vamos falar do primeiro jogo, né? Não, o primeiro jogo deu pena do Boston, vamos combinar. Deu pena porque foi 79 e olha vê. lá, né? No quarto período ainda ali, no finalzinho, começou a cair bola ali, que eu falei, os caras querem aprontar alguma ainda. Mas... Não, mas isso era visível que não tinha gás, cara. Não tinha gás, não tinha a menor condição, assim. E aí, até acho que a história dessa série pode ser que a gente esteja começando a ver um time do Miami Heat um pouco mais, e a gente comentou isso acho que na edição passada, inclusive na retrasada, e continua com essa opinião, a chance que o Miami Heat tem de enfrentar um Spurs a vida na final é não depender só do LeBron James e do Dwayne Wade fazendo 80 pontos juntos e tudo mais. Isso daí até, por isso que eu falei que a gente ia brigar, porque ontem o Everaldo comentou no Books on the Table e eu considero que é exatamente o contrário daquilo. Eu acho que o Miami não pode depender deles para fazer tantos pontos, assim. Tem que ter outras pessoas, porque assim, contra o Spurs a coisa começa a se tornar tão simples e tão clara de que assim, ó, fecha esse lado aqui porque o resto não faz, sabe? Caiu na mão daquele pessoal ali, a coisa tá em casa. E acho que pode ser o começo aí de uma história melhor para o Miami Heat. Então ontem a gente teve aí Mario Chalmers fazendo 22 pontos, teve, sabe, uma história um pouco diferente já, talvez seja um novo Miami Heat aí para essa parte final da temporada. E voltando uma série aqui, não sei se vocês lembram, a série Indiana contra Miami, nos 3 primeiros jogos, os coadjuvantes não apareceram e o Miami ficou atrás 2-1. Principalmente porque o Wade no segundo jogo fez, sei lá... 30 e tantos, 40 pontos. Não, foi 5-2. No jogo 2 ele fez 1 ponto, sei lá. E o Miami naquela série só foi começar a aparecer os coadjuvantes e o Dwayne Wade jogar que o time venceu 3 partidas seguidas contra o Indiana. Né? Pois é. O Boston a gente vê claramente que não, quer dizer, o Miami é mais jovem, é mais fisicamente, né, é um time mais forte, ou até o Boston tentou um jogo físico, né, mais pesado, mas a gente vê que o páreo não tá no mesmo nível ali, né, quer dizer, a questão atlética, né, do Miami Heat sempre foi muito forte, LeBron James e Dwayne Wade são, atleticamente falando, são duas feras, né. Duas bestas, o LeBron James ontem não estava numa noite tão inspirada, parece, né? E aí ele faz 34 pontos. Ele foi 24 vezes para a linha de lance livre. Pois é. Anotou Pois é. Não, e assim, até ontem, duas coisas a respeito de ontem. A primeira, esse jogo foi para prorrogação, dá para botar na conta dos free throws ali do final, né? Que o Dwayne Wade perdeu um no final ali, que não podia ter perdido. E tem uma outra coisa aí que mostra que o LeBron tá jogando mais do que o Dwayne Wade, né? Que o LeBron passou o número de 30 pontos e 10 rebotes, pelo menos, por partida, né? Que era o recorde da franquia do Miami, era do Dwayne Wade com 5, agora o LeBron tá com 6, né? Jogos que fez mais de 30 pontos e 10 rebotes por jogo. Ô, Thiago Simões, você que é torcedor do Boston Celtics, estava vendo o jogo lá na ESPN, como é que você viu aí o esforço hercúleo de Rondo que acabou em vão? Em vez de prestar atenção no gol de mão do Paris... Não, mas deu tempo que o jogo foi louco. Eu gosto muito do time do Celtics, por mais que eu seja torcedor do Knicks, a gente não sabe as condições do Ray Allen, né? Até que ponto até quando ele vai aguentar, né? Mas o que o Rondo fez no jogo passado, né? 53 minutos jogando, mais de 40 pontos. Acho que foi a primeira vez na história que o jogador do Celtics fez mais de 40 pontos
e 10 exatamente. assistências, né? Primeira vez. Acho que foi o Elias, aquele famoso site de estatísticas que nos contou, né? Eu acho que o time do Boston tem mais ainda, né, para mostrar. Eu acho que o Boston pode até surpreender aí. Eu queria ver muito uma final entre Boston e Spurs, para ser sincero. São dois times que já têm jogadores mais experientes, né? Mas aí é o que eu tava falando. Eu não sei até que ponto o Ray Allen pode aparecer, o Kevin Garnett jogando no garrafão é assustador. Né? Porque assim, eu fico pensando, Thiago, porque, claro, você vai entrevistar o Rondo, aí ele vai ficar aquele papo, o negócio agora é pensar no jogo 3 e tal, mas quando o cara tá lá no vestiário e ele pensa assim, pô, cara, morto de cansado, 44 pontos, o cara deu sangue, aí, cara, isso abala muito. Mas valia ele ter feito 15, cara, você sabe? Não, ele pensa assim, pô, o que eu vou fazer, cara? Sabe, eu dou uma performance histórica, e aí, faço o que agora na próxima partida também? É o mesmo caso que a gente comentava antes, né? Fala, Vinícius. Olha só, o banco do Celtics marcou 7 pontos o jogo inteiro. Então, isso não dá pra vencer um jogo assim. O banco precisa aparecer mais. Tem uma frase famosa... Até porque ali também todo mundo jogou muito tempo ali também, né? Sim. Mas enfim, só para complementar, a segunda questão que eu achei de ontem, ali, eu comentei da primeira, que era do free throw, né? Do Dwayne Wade no finalzinho, ali teve alguns do LeBron James também. Mas aí pode botar na conta do Paul Pierce também, né? Seja aquela falta, se foi ou não, enfim, ficou aí uma indecisão na hora ali. Eu até tava vendo em inglês na hora, mudei para português para ver a opinião de todo mundo nas duas línguas. Mas ele deixou meio que o time na mão ali e aquilo fez falta, né? Sim. E o Paul Pierce foi 0-5 para 3 o jogo inteiro. Exatamente. Ele é uma boa performance, mas tinha que ter uma mão mais calibrada de longe. Olha só, tem uma estatística legal que foram apenas 16 turnovers na partida inteira. 8 do Miami e 8 do Boston. Foi um jogo bem aberto. E as defesas foram um pouquinho leves, sei lá, só. Faltou um pouco mais de agressividade das defesas. Mas o Rodolfo, falando em foi falta ou não, na ESPN Boston, hoje tinha a seguinte pesquisa. Por que o Boston perdeu o jogo 2? O jogo 2. Se fosse o jogo 1, eu até engoliria. Porque o Miami Heat é o melhor time? Porque tinha outros itens lá. E o item vencedor foi o seguinte. Porque a arbitragem não permitiu. Não permitiu. E tá um mimimi sobre a questão da arbitragem, principalmente no jogo 1. Que não sei se vocês lembram que o Boston tomou umas faltas técnicas meio bizarras. Eu concordo. Era uma técnica. E a que mais me chamou a atenção foi uma que o Doc Rivers falou assim, ó, um dos árbitros era o Ed Malloy, e ele falou assim, come on, Ed, né? E tomou uma falta técnica. Cara, em tudo quanto é esporte, uma coisa é você xingar o juiz, a mãe do juiz, a quinta geração do juiz, outra coisa é você reclamar numa boa. Porque ele reclamou numa boa e tomou a técnica, né? E no jogo 2 mesmo teve um lance em prorrogação que o Rondo, se não me engano foi o Rondo, sofreu uma falta clara, o jogo deve empatado, aí o Miami Heat foi lá, fez uma cesta, abriu 2 pontos e o jogo ali praticamente acabou. Se não me engano tá faltando um minuto e meio pra acabar, uma coisa assim. Foi uma falta clara, os jogadores reclamaram, o Miami fez a cesta, abriu 2 pontos e Boston ficou atrás. Mas eu quero deixar claro o seguinte, eu tô dizendo então que o Miami ganhou por causa da arbitragem, mas é lógico que não. Claro. Mas já tá começando aquela teoria da conspiração, de que a NBA quer o Miami Heat na final. Eu acho que a liga tem que começar a ser mais firme para não causar essa impressão, sabe? Não sei se eu tô vendo coisa onde não tem também. Não, assim, a arbitragem foi ruim mesmo, precisa melhorar, mas não foi a principal razão da derrota do Celtics, não. Mas é sempre contra o Heat? Porque até agora os times que jogaram contra o Heat tomaram 23 faltas técnicas. 23 ou 25, alguma coisa assim. E o Heat cometeu 4 ou 5. Tá? Hoje, infelizmente, eu não tenho o número de cachorros quentes vendidos lá na partida. Inclusive eu não fiz o barulho sonoplastia quando a gente entrou no... Não fez, que tem que começar a fazer isso ser semanal aí, né? Sonoplastia, o número de cachorro quente e tudo mais. Na American Airlines Arena lá, né? Sei, eu acho que acaba sendo um pouco também, Lucas,
igual a gente tem aqui no Brasil, muito em relação aí ao Corinthians, por exemplo, né? Que o Corinthians sempre... Claro que no futebol a gente tem um outro nível de reclamação por ser só um juiz, por ser e tudo mais. Mas também é um time e uma situação que todo mundo começa a reparar. Então, igual você falou, eu acho realmente importante que a Liga tome alguma atitude, porque assim, todo mundo começa a reparar também. Isso é algo que começa... Porque o Miami Heat é o Miami Heat, é a história da temporada, é a história das últimas 2 temporadas e tal. Então, todo mundo começa a reparar aí se esses errinhos começam a acontecer aí pra esse time. Porque uma coisa... chato o jogo. Assim, Erro não, né? Erro não, né? Uma coisa, Vinícius, é eu ser treinador de um time, tipo, virei treinador agora, nunca... Aí eu vou lá jogar, nunca vi ninguém lá, é tudo novidade, sabe? E eu tomar uma falta técnica. Agora, esses caras se conhecem há anos, cara, treinadores, juízes, sabe? Então ele falou, come on, Ed, tá? Deu, tomou uma falta técnica. Essa foi de graça, cara. Tipo, umas 2 ou 3 foram de graça, realmente. Mas, de novo, não, por favor, a torcida do Boston tá delirando achando que estão com um buraco aí de 0-2 por causa da arbitragem, tá? Não é. A causa não é essa não, meu amigo. Claro. E será que o Boston leva alguma ou não? Vai ser varrido? Difícil prever aqui, mas eu acho que Boston ganha pelo menos um jogo lá na casa do Celtics no TD Garden. Uma coisa que me chama muita atenção que você falou antes é que como fica a motivação no vestiário, né? O Rondo marca 44 pontos, os caras jogam prorrogação, jogam tudo e mesmo assim perdem o jogo. Então, o difícil vai ser o Boston encontrar não é encontrar motivação, mas levantar a cabeça pro jogo 3 e vamos jogar melhor que o jogo 2 e vamos vencer. Mas a gente não pode esquecer que Boston jogou fora de casa as 2 partidas, agora vai jogar em casa. Sim, claro. Eu não sei se é tão ruim assim essa perspectiva pro torcedor e pro jogador do Boston. Acho que eles pensarem que eles quase venceram Miami lá fora de casa, pode até ser uma motivação a mais. Claro. Agora para mim, a questão desses 2 jogos e talvez do começo da série contra os Pacers é que é exatamente o que eu vinha falando anteriormente, exatamente o oposto do que eu vinha falando anteriormente. O Miami Heat entrou nesses playoffs aí com uma cara nova e com uma mentalidade nova e até produzindo de forma diferente do que tinha produzido na temporada passada. Essas 2 últimas séries mostraram um pouco daquele Miami Heat que a gente tinha na temporada passada, um time que às vezes se perde um pouco. Dwayne Wade começou muito mal ontem, o time como um todo começou muito mal ontem, mas o Dwayne Wade começou muito mal ontem. No jogo passado, no jogo 1, no segundo período, no primeiro período o Miami entrou arrasando, depois travou. Então, assim, que o Miami, se continuar jogando o que estava jogando no começo da série, claro que não está jogando contra ninguém, né? Não é assim, né? O time decide jogar e joga. Tem um adversário do outro lado. Mas, assim, começaram a pintar algumas coisas desse tipo, assim, e pode ser aí que o Celtics leve 1, 2 ou mais partidas aí. Mas eu acredito que o Miami leva isso daí, talvez um 4-2 ou alguma coisa. Não acho que vai ser 4-0, né? Claro. E depende muito também da saúde do Ray Allen, né? Ele que tá jogando com... Exato. Resquício de ossos no tornozelo, então isso deve estar doendo demais pra ele. Que coisa bizarra isso aí. Sempre que eu leio isso me dá uma dor. Né? Não, e que destacar a coragem dele, né? Que mesmo ele estando bichado, mesmo ele estando com o tornozelo quebrado, ele vai pro jogo, ele dá a cara a tapa, mesmo sendo criticado, ele vai tentar. Tipo assim, um jogador que tem coragem, que tem peito, não é... Se fosse alguns jogadores que tipo, se escondiam, não vai dar pra mim, meu tornozelo tá ruim e tal. Então, o Ray Allen é muito guerreiro nessa série aí, apesar do tornozelo ruim. Então, não pode criticar muito ele, né? Ele tá com problema físico. Então, o Ray Allen tem que jogar melhor, mas não dá pra crucificar ele. Como alguns torcedores do Celtics vêm fazendo. Bom, quem sabe no próximo Esportes of América já tenhamos aí as finais definidas. Ou não, né? Mas... Se forem varridas, é possível matematicamente que já tenhamos, então, os finalistas. Nesse caso, se fosse, né, Spurs e Heat varrendo as séries. O Celtics e Heat, o jogo é na sexta, depois domingo e depois terça, eu acho. Então se o Heat levar 2... Deve ser um 4-1 ainda. Até pode ser, exatamente. Sim. E, só voltando aqui, o Buddy Hield disse, após o jogo 2, o Shane Battier do Miami Heat, que foi um dos melhores jogos de basquete que ele já viu na vida. Deu uma aumentada, mas foi um jogaço mesmo. Verdade, né? Ele até falou, né, que mesmo se perdesse, gostaria de falar isso e tal, mas sempre melhor quando ganha, né? Claro. O Heat estava perdendo
por 15 pontos foi a maior virada da história da franquia num jogo de pós-temporada. Exatamente, eu ia até comentar isso, quer dizer, o problema quando o Thiago falou da questão de abalar a moral ou não, quer dizer, não é que o Boston quase venceu porque estava atrás e não chegou, pô, chegou a ter 15 pontos de vantagem. A gente sabe que 15 pontos no basquete não é muito, né? Mas contra o Heat é muito. Sim. E mesmo assim o time vai lá e vira e tal. É isso aí. E é aí que eu falei, a gente pode ver de duas formas. É o Heat que o Wade começa mal a série contra o Pacers, consegue se levantar aí no jogo 2, depois do jogo 2. Essa questão aí de estar perdendo no começo do jogo de ontem, né? Começar muito mal, ou no jogo 1, de ter dado uma travada, ter deixado o Boston ao chegar, mas o time está se reerguendo. Então, será que a história é o time que consegue agora sair do buraco, ou será que a história é, de novo, a mesma coisa do ano passado, de o time tá travando na hora que precisa decidir? Por enquanto tá, né? Tá dando certo. conta. Come on, baby. You can do it on this end of the speedway. Come off the board and get up alongside of him. Half a mile Here to he go. comes. Here he comes. Who's going to get off? Here he comes. Here he comes. He's got him this time. It's going to be a drag race. Whoa! They touch. Kramer even got him. NASCAR. Falando um pouquinho agora das pistas, no programa passado, aliás, barulhinho, Rodolfo, pistas. Não, é no oval. Nós temos o barulho do oval e do circuito misto. Claro. Então vamos lá, circuito misto, vamos lá. Circuito misto é... Tá, agora, Mônaco. Mônaco. É mais francês, né? É mais fechado, é mais travado. É a primeira marcha, é mais travado. só, A curva do hotel, essa aí, né? Essa... aquela marcha curta, né? O carro vai a 15 por hora. Mas isso aí parece a corrida do Brasil que o Senna ganhou sem marcha. e a Indy 500, como é que é? Só no... Durante 4 horas. Esse ficou bom, hein? Não, legal é se eu corto isso depois na edição e a pessoa, o Rodo, vê, fiquei pagando o mico, não foi nada, mas vai tudo no programa. Mas temos um especialista hoje para falar de automobilismo, né? Inclusive, eu quero falar o seguinte, na semana passada nós abrimos a sessão para falar da IndyCar, como se chama aqui a Fórmula Indy, né? A IndyCar, na final. E porque tivemos as 500 milhas em Indianápolis, a corrida mais importante do mundo, quer que você aceite isso ou não, mas... Chupa mundo. E aí nós somos obrigados a falar um pouquinho dessa corrida, até porque nós temos aqui o nosso novo especialista em 500 milhas de Indianápolis, que é o Thiago Simões. Aê, salva de palmas. Aê! Não, a pista não é de estilo, mas a gente gosta de falar, né? É isso aí. Thiago Simões, você viu as 500 milhas então? Não, eu sempre vejo as 500 claro. milhas. Assim, eu adoro automobilismo, mas eu não sou um viciado de plantão que nem vocês, né? Eu sei que não pode colocar água no radiador, porque senão vai estragar o carro. Isso eu sei, não? Mas vamos continuar falando de Indianápolis, né? Poxa, que sensacional, né? O evento, né? Eu até cheguei a publicar uma foto no Facebook. Que sensacional, os caças chegando, o hino nacional americano cantado e escutado por tantas pessoas, o Rubinho correndo bem, né? Melhor Hulk da corrida, vendo o Tony Kanaan correndo bem, mesmo tendo um carro que é um dos piores da Indy, né? E é um dos poucos ovais que assim, a pessoa que não está acostumada a ver corrida se emociona, né? Porque tem ultrapassagem toda hora, né? É um templo, né? Indianápolis é um templo. Não, e que linda a homenagem ao Dan Weldon no começo, né? Com o carro dele. Nossa. Sensacional. Os caras são feras. Mas o Rodolfo, fala um pouquinho mais do Rubinho Barrichello. Eu achei fenomenal o desempenho dele. Não, isso é muito legal. Ver um piloto como o Barrichello, que também quer não queira, né? É um bom piloto. Então, assim, o pessoal que gosta de falar, por falar também, assim, como gosta de falar um monte de coisa, tá falando do pilotaço. O cara chegou na Fórmula 1. Ninguém chega na Fórmula 1, assim, de graça. Então, assim, entre os pilotos da Fórmula 1, podem não ter sido o melhor de todos os tempos, pode ter feito isso, pode ter feito aquilo, mas muito mais do que... Aliás, não vou comentar aqui, não vamos entrar no mérito da Fórmula 1, mas eu vi as 3 corridas no domingo, a Indy eu não vi ao vivo, mas é impressionante ver como a Fórmula 1, e eu já escrevi isso no Twitter algumas vezes, é um esporte que o brasileiro acaba vendo totalmente caolho justamente por causa da transmissão da Globo. Assim. Então é
assim, não é uma transição de um esporte, é uma transição dos brasileiros em um esporte. Assim. Eu até li uma matéria sobre isso na segunda-feira, falando como isso pode ser maléfico para o esporte, que a audiência da Fórmula 1 vem caindo ano a ano, porque a Globo, por muitos e muitos anos, vendeu a Fórmula 1 como algo de brasileiro. Então, hoje, as pessoas não têm um brasileiro que está indo bem, o Massa está numa pior, aí, alguns anos já, né? 3 anos já. E a audiência caindo, porque, na verdade, as pessoas tinham uma ideia diferente da Fórmula 1. Então, quando o brasileiro não está bem lá, a Fórmula 1 perde a audiência. E o Rubens Barrichello é um ótimo piloto, terminou com o melhor estreante, né? Não, a Indy, performance dele, vamos combinar uma coisa. O cara entrar numa Fórmula Indy, tudo bem, ele já é um piloto experiente e tal, mas é outra proposta, né? É outro tipo de carro. E é o primeiro oval que ele encara, né? Não, a pista não é fácil. E ela tem uma carga histórica. Meu amigo, você sentar num carro daquele cenário, agora você vai correr as 500 milhas de Indianápolis. Sabe? A pressão é absurda, cara. Eu achei o desempenho dele fenomenal. Sou fã do Rubinho Barrichello. Quando o Rodolfo fala, acha a Fórmula 1 um esporte massacrante para um piloto jovem, sabe? Porque é desempenho, desempenho, desempenho. A imprensa não quer saber qual é o teu equipamento. É desempenho, desempenho, desempenho. É cobrança, são milhões. A gente sempre fala quando comenta sobre a NASCAR aí, do Nelsinho Piquet, do Miguel Paludo. É legal a Fórmula Indy para o brasileiro começar a ver que o caminho do automobilismo não é só a Fórmula 1. Não precisa ser só esse, exato. Porque tanto a Fórmula Indy quanto a NASCAR, a Rolex, a Grand Am, que o automobilismo americano é mais barato, é tão sério quanto, sabe? Você tem mais chance, é mais família, digamos assim. Não é aquele corporativismo da Fórmula 1. Então, se você tem um filho... O Rubinho comentou isso até, né? Eu achei muito legal isso. Antes da corrida, ele deu uma entrevista e comentou sobre isso, né? Que achou legal. Tá ali, a esposa dele estava ali, a família dele estava ali. É um ambiente diferente, né? Tinha tido churrasco dos pilotos ou coisa e tal. Enfim, é um ambiente bem... Isso a gente sabe que é dessa forma, né? A Fórmula 1 é bem diferente de uma NASCAR da vida, né? Inclusive, antes da corrida, quem tava segurando o guarda-sol era a mulher dele, né? Pois é outro tipo de... Não, a NASCAR é tradição, né? Os carros ali nos pits com as esposas, os filhos e tal, né? Isso aí Pois é diferente, né? Então, assim, mas além disso, eu queria só comentar daquela asa traseira do carro. Não sei se vocês notaram lá. O carro tá parecendo um carro de autorama, assim, aquela asa traseira. Eu acho o carro bem bonito, cara, inclusive... Não. Eu queria comentar justamente por causa disso. Uma das coisas que eu não gostei, não tinha gostado muito, é aquela asa lateral, tipo Batman, que já estava aqui na Corrida do Brasil, inclusive, e nas corridas anteriores. Mas o carro da Fórmula Indy, eu acho que a Fórmula 1 poderia até puxar um pouco, porque a Fórmula 1 nos últimos anos perdeu muito, né, do carro. Então a asa traseira é muito pequena, a asa dianteira é muito grande. E aquele bico tá cada vez mais estranho, assim. Então eu acho que a Fórmula 1 poderia... Porque carro de Fórmula 1 sempre foi tão bonito, assim. Eu acho os carros da Fórmula 1 muito feios esse ano. Não, você sabe, esse design da Fórmula Indy, aquela asa lateral, é para não encaixar a roda, né? Então, eles estão... E aquela proteção também da roda traseira é para isso, é para o cara não escalar e sair decolando. Mas aí sempre dá um jeito de dar uma voadinha, né? Mas foi o que aconteceu no ano passado, né? Assim como a gente tem os flapzinhos lá na NASCAR, que cada vez que acontece alguma desgraça, carro sai voando, eles, né, dão um jeito de colocar alguma coisa. Mas o evento é maravilhoso, é lindo ver, assim, é lindo, realmente. Eu até tuitei na hora, assim, quando tava começando, assim, sabe, de ficar arrepiado mesmo, ver aquele mundo de gente para ver uma corrida, assim, sabe? Foge da Indy, foge do automobilismo mesmo americano. Aquele evento ali é fenomenal. Isso. Tivemos Mônaco, tivemos Fórmula Indy, tivemos as 600 milhas de Charlotte, Rodolfo. Nossa, 600 milhas. Foi longo mesmo essa corrida. Eu tenho que dizer que até eu senti até uma hora ali e falei, pô, não tá acontecendo nada nessa corrida. A corrida foi meio monótona, dá pra dizer aí, no meio da corrida, meio que a corrida foi monótona, até lendo algumas coisas a respeito, muita gente achando que esse novo, e sem críticas aqui, por favor, esse novo sistema de pontos está ocasionando aí os pilotos a serem um pouco mais conservadores, dependendo da posição que eles estão. Eu realmente não tenho essa noção, assim, sabe, se isso realmente está acontecendo, mas para mim as coisas estão muito boas, assim, no geral, então não vejo esse problema. Mas, pode falar, Lucas. O Russell Wallace, ele falou no Media Center lá em Charlotte, ele acha que a temporada deveria ser reduzida para 32 corridas, nós temos 36, né? Ele diz que existe muita oferta para pouca demanda. Eu só não concordo que eu acho que tem que ser menos corrida ainda.
Não, eu concordaria que ficasse em 20 alguma coisa, sabe? Isso, e olha, diminuiria algumas corridas de circuitos de 1,5 milha, colocaria mais uma pista mista, a NASCAR no circuito misto é fantástico, daqui a pouco vai ter aí, a gente sempre tem, né? Sonoma. Sonoma e Watkins Glen é fantástico, cara. Muita gente não vê NASCAR porque não gosta do oval, no circuito misto, cara, fabuloso, eu colocaria, tem tantas pistas tradicionais nos Estados Unidos. Né? As brigas, porque muita gente fala que essas trocas de posição que a gente acabou de falar, inclusive foi recorde, se eu bem me lembro agora aí da Indy, foi recorde de troca de líderes. Foi. Né, nesse último final de semana. Foi. Acontece porque tá no oval e tudo mais, você vai ver uma corrida aí em Sonoma ali, você vai ver que o bicho pega também no misto e, e não adianta. Exatamente. Mas eu concordo plenamente. Sem entrar muito no mérito, a temporada é muito longa, a gente tem, sabe, corridas em circuitos que poderiam nem ter corrida. Uhum. Algumas mudanças que a gente teve até a corrida da Califórnia, por exemplo, a gente tinha 2 corridas lá, agora só está tendo uma, porque é uma corrida realmente que Chata. na maioria das vezes é muito chata. Então manteve-se a corrida da Califórnia uma só, né, entre as duas. Isso. E manteve-se inclusive a segunda, né? Se eu bem me lembro. Deixa eu até lembrar aqui, ver se isso é verdade. Não, a da Califórnia foi a primeira, a de Atlanta foi a segunda. A da Califórnia é a do começo do campeonato ainda, e a de Atlanta também, eles tiraram uma corrida e mantiveram a segunda corrida de Atlanta. A de Atlanta tem um problema lá que não dá público, né? Não só na NASCAR, mas a Atlanta tem um problema com isso, né? Em vários esportes. Verdade. Em vários esportes, é um negócio engraçado lá com a Atlanta. Na NBA, você viu o jogo do Atlanta Hawks na temporada regular, tem muito lugar vazio lá. Eu sou Hawks, eu sei. Engraçado. Olha, o Vinícius doido pra ver um jogo do Hawks cheio de cadeira vazia, hein, Vinícius? Então, Pô, eu vi lá no Hawks, eu falei isso aqui no programa já. Eu vi o jogo do Hawks lá no Phillips Arena nessa temporada. Foi contra, inclusive, o Oklahoma City Thunder. Foi Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks lá. E tinha vários lugares vazios. Vários. E foi o quê? Foi agora. Foi em março, começo de março. E a arena lá é excelente, né? Bonita, é linda, é bem localizada no meio da cidade. Era contra o Oklahoma City Thunder. O Oklahoma City Thunder já era o Oklahoma City Thunder dessa temporada. E, a barba do Harden já tava bonita daquele jeito? Fiquei impressionado porque eu só tinha visto um jogo da NBA, tinha sido o Miami Heat, lá na American Airlines. E eu tinha visto meio de longe. E não tinha tido a noção exata. Dessa vez eu vi de pertinho lá, que meu chefe que pagou lá, né? Então daí você sabe que a coisa é diferente, né? Quando é do teu bolso é baratinho, né? E foi meio de perto, assim, foi da 10ª fileira. Cara, os caras são muito grandes, eu fiquei impressionado com isso. Assim. Isso que eu fiquei impressionado, não com a barba, assim, mas... Enfim, voltando à NASCAR... voltando à NASCAR, então... Sabe, Lucas, Califórnia podia nem ter corrida, talvez. Sabe? Pocono. Eu realmente tem várias corridas em Pocono. Eles diminuíram, inclusive, o tamanho, né? Mas Pocono não precisava ter 2 corridas em Pocono. Claro. E muito próximas ainda. Muito próximas. Isso envolve aí várias questões políticas e financeiras. Exatamente. Eu só tô falando aqui de corrida boa e tudo mais. E assim, é muita corrida, é de fevereiro a novembro. É a maior temporada de esportes, é a da NASCAR em termos de tamanho temporal, né? De fevereiro a novembro. A gente tava falando do hockey agora, que demora para voltar. NFL, então, termina lá, chega em dezembro e você já tá com saudade. Não, e fora a logística, né? Porque você levar um time de basquete é uma coisa, você levar tonelada de equipamento é outra, né? Exato. Então, até porque o carro vai inteiro, não é igual na Fórmula 1 que você desmonta o carro e bota numa caixa de sapato, né? Pois toda semana você tem corrida quase. Então a gente tem Dover agora. Semana que vem tem Isso, a Milha Monstro. Michigan, Sonoma, tudo uma semana após a outra. Então é complicado para o cara que é fã até seguir, assim. Para mim é difícil, assim. Eu adoro, mesmo, sabe? Imagina, esse final de semana tem 3 corridas em Dover. Tem a Truck Series, a Nationwide e a Sprint Cup. Não, e mesmo só a Sprint Cup é difícil, porque é domingo, você nem sempre tá em casa domingo, e às vezes uma corrida longa, além de tudo. Não, eu nunca vejo ao vivo. É difícil. Eu nunca vejo ao vivo. Raríssimo eu ver ao vivo. Então. Enfim, eu também concordo com isso. Mas pra gente, né, não nos alongarmos aí na NASCAR, que só eu curto. Quem curte NASCAR, levanta a mão aí, por favor. Geral levantando o braço aí no ônibus aí no metrô, ouvindo o Esportes da América. Vamos ao Top 5 então, Rodolfo. Top 5 da NASCAR. É isso aí. The Top 5. Bom,
começando o top 5 aqui, por baixo ou por cima de novo, Lucas? Vamos começar pelo quinto aqui? Por baixo ou por cima, Lucas? O Olha que você a prefere aí, proposta. Thiago? Thiago, o que você De prefere? ladinho, Rodolfo. Começa de ladinho, então. Thiago, hoje você que estava colocando o pessoal no círculo seu lá no Google Plus também, Eu é? prefere por baixo ou por cima? Vamos por baixo ou por cima? Pode Esse é o Sports of America, o podcast mais másculo do Brasil. Vamos lá, começando o quinto, então. O quinto Inclusive, aqui, só pra falar no próximo podcast, Muscle Cars vai ser tópico ó, nos Sports of America. o lacrosse também, né? Como a gente estava comentando antes, né? E com vinheta com cerveja no meio. Boa, boa. Não, o top 5 aqui começando pelo Brad Keselowski. Teve um top 5 aí. Já tem 2 vitórias, já tá no wild card. O que é legal do wild card desse ano são 10 classificados para o Chase após a 26ª corrida e mais 2 wild card. Aí entrou já o sonzinho, já, né? Vocês ouviram aí? Entrou o sonzinho. O Brad Keselowski está em 11º e o Ryan Newman está em 13º para entrar no wild card. Então o wild card esse ano, por enquanto, está quase igual como se a gente tivesse 12 entrando. Só para lembrar, o wild card acima do 10º colocado, a gente tem mais 2 vagas para quem tiver mais vitórias. Por enquanto está entrando o 11º e 13º. O Casey Kane mesmo, a gente vai falar daqui a pouco, mas ele está em 15º ainda, ele não entraria hoje. No quarto lugar aqui eu coloquei Greg Biffle. Ele ficou em quarto, foi líder, o maior número de voltas na liderança, então ele ganhou o ponto extra por causa disso nessa última corrida. Ele tem 8 top 10s e ele tem 7 top 5s. Então é um piloto aí que é líder do campeonato e está consistente, tá? Por isso que ele está aqui, igual o Lucas falou, a gente não faz o top 5 só para essa semana, mas por uma consistência. Kyle Busch em terceiro. O Kyle Busch, eu só peguei um número aqui para vocês entenderem o porquê que o Kyle Busch está aqui. Além do o Kyle Busch é o 8º, tem 7 top 10s em 12 corridas, então 7 vezes ele ficou entre os 10, mas olha os 5 últimos resultados do Kyle Busch. Ele ficou em 10º, 1º, 2º, 4º e 3º. Então, assim, um piloto que se for fazer top 10 aí, por fechar as últimas semanas, tem que estar dentro, não tem como. Casey Kane ganhou a corrida e ele está aqui mais ainda eu já mencionei ele antes e continuo mencionando porque ele teve um começo ruim, mas ele está numa super equipe, que é a do Hendrick Motorsports, e, assim, eu acho que faz muito bem para a categoria e para Hendrick e para todo mundo. Assim como eu já falei do Kyle Busch, tem o Casey Kane bem. Não é legal que o Jeff Gordon, por exemplo, esteja mal. Não é legal que o Casey Kane esteja mal, tá? E muito legal o Hendrick falando disso, falando que conversou com o Casey Kane no começo da temporada e falou, a gente tá nisso aqui por um longo tempo, então não se preocupe com esse começo, não tem problema nenhum. E o Denny Hamlin, primeiro lugar aqui. O Denny Hamlin já tem 2 vitórias aí também. É incrível que nas 2 últimas corridas ele terminou em segundo. Então, é por isso que eu coloquei ele no meu primeiro lugar. Ele não obteve uma vitória aí, mas segundo e segundo. Também, nas últimas 5 corridas, ele terminou em primeiro, quarto, aí teve um resultado ruim em 22º, segundo e segundo. Então, ótimas posições para o Denny Hamlin. E aí, pelas 2 posições aí, os 2 segundos lugares que ele teve nas últimas 2 corridas, eu deixo ele aqui. Ainda uma menção honrosa aí para 2 pilotos que não tem como não falar, que é o Dale Earnhardt Jr., porque ele tem o maior número de top 10s, né, 9 top 10s. Então, das 12 corridas, 9 vezes ele terminou entre os 10, mas ele não consegue ganhar. Então, isso daí que tá faltando para ele. E o Jeff Gordon também, que teve um resultado bom depois de muitos aí. Tá difícil pro Jeff Gordon nessa temporada. Subiu 3 posições e tem um longo caminho pela frente. Vai precisar de vitória. É isso aí. Às vezes o ouvinte pensa, o cara chegou entre as 10 primeiras posições, mas vamos lembrar que são 43 carros. Importante. Boa lembrança mesmo, né? Ficar em top 10 aqui na NASCAR é muito importante. Porque na Fórmula 1 chegou em 10º, mas tu és um bosta mesmo, né? Porra, 10º, né? Não, a gente tem 43 carros. Isso. A gente tem 10 pilotos classificados após as 26 corridas pro Chase, for the Spring Cup, que são as últimas 10 corridas. Então é muito importante aí, top 10 são sempre muito importantes porque te deixam lá em cima no campeonato e tal. É isso aí. Amigos, chegamos ao final de mais um Sports of America. Na semana que vem tem mais hockey, tem mais basquete, tem beisebol, tem NASCAR e, como sempre, eu quero as considerações finais dos nossos amigos. Thiago Simões. Bom, foi mais um grande prazer participar com vocês aí de mais um podcast. Que a gente continue crescendo aí, porque é muito legal conversar com vocês com esses esportes que nós amamos falar, né? Um abraço para todos vocês. Valeu, Thiago. Vinícius Veiga.
Opa, foi mais um grande prazer participar de outro podcast com vocês, com o Thiago, Rodolfo, você, Lucas. E só destacando aqui que no dia 1º de junho, sexta-feira, começa uma série bem legal, Boston Red Sox contra Toronto Blue Jays. Na casa do Blue Jays tá uma série bem legal esse final de semana aí pra acompanhar na Major League Baseball. Aí, Thiago, aí vai ser pessoal o negócio agora, hein? É isso aí. E só agora... pra lembrar o pessoal, né, que sábado é meu aniversário, quem quiser mandar os Opa, meus muito presentes, bom, tá? É só perguntar pra mim no Twitter que eu falo o endereço. Sábado, então. Em sábado à noite estará onde comemorando o aniversário, hein? Só responda pra gente. Na ESPN. São os ossos do ofício, meu caro. Ossos do ofício, né? Os ossos do ofício. Não, aí pra tudo. Bom. Tá bom, Rodolfo. Rodolfo Marques do Carlos. Bom, não poderia O homem pra falar, falar agora tem que ter autorização. Rodolfo que fala mais que a boca cara, mano. Esse final de semana a gente tem a corrida de Dover aí, vale muito a pena ver também a Milha Monstro. Vale muito a pena ver. É às 2 horas da tarde, se eu bem me lembro, às 2 horas da tarde. Esperamos que a Fox Sports continue passando ao vivo as corridas. E, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito legal. 9 edições já. Muito legal mesmo. Lucas, Vinícius, Thiago. Thiago perdeu a novela, inclusive, já, né, Thiago? Ainda, não, tem bastante tempo ainda. O Thiago estava preocupado que ia perder a novela. Mas ele viu o Carrossel ainda, tá cedo. Isso que eu ia falar. Para quem tá me vendo aí, vejam muito Carrossel essa semana. E a Fazenda começou. Para quem gosta de TV de qualidade, a Fazenda começou. Não percam. Não esqueçam também do teste de DNA do Ratinho. Teste de DNA do Ratinho e a Fazenda. Gretchen e convidados. Não vejam a NBA, vejam o Carrossel. Exatamente. Esse é o Rodolfo e suas dicas de futilidades. Futilidades of America, vamos lançar também. Isso, Geraldo e tudo mais. Bom, eu sou o Lucas Andrade e quero agradecer novamente aos amigos, o Thiago, ao Vinícius e ao Rodolfo por ter participado de mais uma edição do Sports of America. Semana que vem a gente se encontra. Como sempre, não assiste essa cacalhada que o Rodolfo indicou, veja bastante esporte. A gente se encontra na semana que vem e abraços esportivos.